Estamos hoje aqui para falar sobre a doença do olho seco, que é uma das causas mais comuns de visita ao oftalmologista. Ela acomete aproximadamente 15% das pessoas e é uma doença que causa um grande número de sintomas. Os mais comuns: olho vermelho, intolerância à luz, ardência, sensação de corpo estranho e alguns sintomas que são muito pouco imaginados pelas pessoas, como flutuação da visão e, sim, lacrimejamento, pode ser um sintoma de olho seco. De maneira geral, o olho seco se divide em duas formas. A forma mais comum é a forma chamada evaporativa, onde ocorre uma perda do filme lacrimal para o ambiente de forma precoce. E uma segunda forma, menos frequente, é a que ocorre quando a produção da lágrima está diminuída. Em alguns casos ocorre uma combinação desses dois mecanismos. Vamos falar um pouquinho sobre o filme lacrimal, que é uma estrutura bastante interessante e é a que é afetada pela doença. Então, o filme lacrimal ele se dispõe sobre toda a superfície externa do olho e tem como função a proteção dos nossos olhos das agressões ambientais, de infecções e permitir que a nossa visão seja nítida em função que a superfície ocular fique bastante homogênea. O filme lacrimal ele é uma estrutura bastante complexa, como podemos ver aqui a seguir. Ele é composto por 3 camadas. Nós temos aqui uma camada mais interna, chamada camada de mucina, uma camada intermediária, que é a camada aquosa, que é a maior delas, e uma camada externa, que nós chamamos de camada lipídica ou oleosa, cuja função é impermeabilizar as outras camadas a fim de que não ocorra uma evaporação precoce. Como já disse, esta camada é a que mais comumente causa a diminuição dessa camada, a doença do olho seco. E de que maneira isso ocorre? Esta camada ela é produzida por estas glândulas que nós temos nas pálpebras, chamadas glândulas de Meibômios. Elas produzem constantemente esse componente lipídico ou oleoso da lágrima. Toda vez que nós piscamos, essa gotícula de gordura ela é eliminada na frente do filme lacrimal, de maneira a impermeabilizar essa camada. Se por algum motivo ocorre uma obstrução dessa liberação e a camada e a gotícula de gordura fica retida dentro da glândula, como nesse caso aqui nós podemos ver, ocorre a evaporação da lágrima. E quando essa obstrução se torna permanente, ocorre um processo inflamatório crônico que leva, em última instância, à atrofia, à morte dessas glândulas. Como qualquer doença, no olho seco também existem fatores de risco. Alguns muito conhecidos: a idade, onde a pessoa produz uma quantidade menor de lágrimas, fatores ambientais, como exposição à luz intensa, vento, ambientes com baixa umidade, também questões alimentares, e uso de alguns medicamentos que podem diminuir a produção da lágrima, mas hoje principal causa talvez de olho seco seja a diminuição do ato de piscar que ocorre com o uso diário, frequente e intenso de dispositivos como computadores, laptops e smartphones. Quando isso acontece, a liberação dos componentes da lágrima, principalmente da camada oleosa que previne a evaporação, fica comprometida e o paciente vai desenvolvendo os sintomas de olho seco de maneira contínua. O olho seco ele é uma doença crônica, incurável. Então, quando nós estamos falando no olho seco, nós temos que combater basicamente essas duas situações: a evaporação precoce e a inflamação que ela gera. O diagnóstico do olho seco ele é feito por alguns exames bastante específicos e houve um avanço extraordinário nos últimos anos no que diz respeito à nossa capacidade de identificar o tipo de olho seco, a gravidade do olho seco e com isso
direcionar o nosso tratamento para a forma adequada da doença. O tratamento ele é feito de forma multifatorial, de maneira a se definir quais os fatores causais e tratar individualmente cada um deles para que a gente tenha um efeito aditivo. Finalmente, lembrar que toda doença crônica necessita de um tratamento contínuo, de maneira a, num primeiro momento, trazer conforto para o paciente, a melhora dos seus sintomas e, a longo prazo, o impedimento de que a doença continue evoluindo, levando a quadros mais severos. Se você identificou algum desses sintomas fazendo parte do seu dia a dia, procure um oftalmologista para uma avaliação detalhada, uma vez que, como em qualquer doença, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são a chave de um bom resultado e de conforto para o paciente.